Bom dia! Almoçando no quintal. Hoje é o nosso 14º encontro. Eu vou receber uma convidada. Tô esperando ela entrar aqui, a Marcela. E hoje a gente vai falar sobre como sair da bad. Então, oi, E gatona! aí, tudo bom? Peraí, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, agora que abriu. Ai, Má, tudo bom? Tudo bem? E com você? Tô bem, tô feliz que você tá aqui, bem-vinda. Também, obrigada. E para a gente já começar logo no papo, eu queria primeiro que Uhum. você contasse um pouquinho sobre o que você faz, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional dentro do seu trabalho e dentro da tua vida pessoal, tá? Mas, gente, quem Tá tá bom. chegando agora, eu queria lembrar que o papo é sobre como sair da bad. Que é uma coisa que quase ninguém vive, tá todo mundo bem, ninguém tá mal nesse momento, tá todo mundo ótimo. Então, assim, é uma live só pra mesmo, uma coisa que, ó, vai que, né? O meu som tá bom? Porque o meu celular também tá igual o teu, tá dando uns ruins aqui. Não, tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho pra eu te ouvir. E eu também não posso ficar com o meu fone, porque o meu fone. Não sei também se meu fone tá dando pau, mas vamos aí. Qualquer Tá, coisa eu ponho o fone. Tá dando vou um falando eco por aqui, enquanto. alguma coisa? Ou você Não, tá por ouvindo? enquanto tá ótimo. Tá, vamos assim. Bom, eu sou Marcela, eu sou mentora de relacionamentos e sexualidade, formada pela Cíntia. Fiz o curso de formação em coaching e alguns outros complementares. Então, hoje eu cheguei a essa mentoria, que é um programa específico para mulheres, mulheres que são independentes, mulheres que trabalham, que estão bem resolvidas profissionalmente, mas que na vida ali emocional, na vida, nos relacionamentos, encontra problemas em se comunicar. Né? Eu trabalho muito com comunicação não violenta, que foi o meu amorzinho apresentado pela Cíntia, e eu me apaixonei. Então, pessoas que têm problemas em se comunicar, pessoas que não conseguem encontrar alguém, ou que dentro dos seus relacionamentos estão insatisfeitas, inclusive sexualmente falando. Então, eu tenho aí as ferramentas para auxiliar essas mulheres, principalmente. Então, eu uso muito da inteligência emocional e da comunicação não violenta, porque tudo começa no autoconhecimento, né? Não existe melhorar relacionamento, não existe olhar para o outro sem olhar para você antes. E eu acho que é até um dos pontos que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim, vamos. E, gente, a Marcela, ela tem uma produção de conteúdo super legal sobre relacionamento. Então, quem estiver assistindo a gente que ainda não segue a Marcela, acho difícil, porque o meu povo te segue muito. E o meu te É, segue muito também. Acho que é o mesmo povo aqui, tá tudo em a casa. gente, a gente se frequenta demais nesse Instagram, mas a Má tem bastante coisa lá e vocês podem entrar em contato com ela para saber mais sobre o trabalho dela, enfim, né? Mas hoje a gente vai falar mais do trabalho que você fez com você, o teu processo, né? Porque assim, todos nós, a gente trabalha desenvolvimento pessoal, mas a gente atua no desenvolvimento pessoal com a gente também. Faz parte Uhum. do nosso processo, né? E a gente se conhece já há bastante tempo. Acho que você foi minha aluna há pelo menos uns 2 ou 3 anos, eu acho, né? Foi 2018, Primeiras se não me turmas, engano. né? Assim. É, foi a primeira de São Paulo. Então, o que eu queria ouvir de você hoje é em relação ao trabalho de gestão emocional, as coisas que você foi aprendendo com a minha metodologia e depois com os teus estudos, como é que foram esses teus processos. E aí, gente, para quem está assistindo, a gente vai falar dentro dos 4 pilares da inteligência emocional aqui. E aí eu queria começar com o primeiro pilar, que é o da autopercepção. Conta um pouquinho, como é que foi esse processo de se auto-perceber, que ferramentas você costuma usar até hoje, enfim, me conta um pouco e enquanto você responde eu vou só mudar minha câmera de lugar aqui, mas pode ir falando, tô te ouvindo bem. Tá bom. Em relação à autopercepção, acontecia comigo uma coisa. E olha, vou ser muito sincera, não foi lá na formação de coaching que resolvi isso, não. Foi principalmente no curso online da Cintia que eu fiz, que a primeira turma foi pelo WhatsApp, não foi? Isso, foi. E ainda ali, eu acho que já tinha passado um tempo da minha formação, eu ainda encontrava os mesmos problemas, que é de não saber
lidar com as coisas que acontecem comigo no corpo quando alguma emoção aparece, né? Quando alguma situação chata, principalmente, acontece comigo. Eu tenho muito problema em lidar com crítica. E isso eu trabalho até hoje. E aí foi muito interessante, porque antes eu tinha uma sensação de que tinha uma criança esperneando dentro de mim, uma criança mimada. Porque a primeira sensação era muito de raiva, sabe? Que ódio! E uma coisa assim que eu não sabia que estava acontecendo. Era uma coisa horrível. E eu me culpava por isso. Eu ficava, gente, mas a primeira sensação era essa de raiva, e depois eu ficava, ai, Marcela, você tem o quê? 5 anos de idade para ficar com raivinha, que estão te criticando e tal. E era muito essa sensação. Com esse primeiro pilar, né, que tá lá no começo do curso, eu aprendi a identificar no meu corpo o que estava acontecendo. Então, toda emoção que aparece em você, o seu corpo te mostra, né? E eu não tinha essa percepção antes. Eu só ficava muito incomodada. E aí hoje, por exemplo, eu já sei que o meu estômago dá uma dorzinha, uma coisinha assim, a minha cara queima, eu fico vermelha. Eu não sei necessariamente se eu fico vermelha, mas eu fico quente. Eu fico toda quente, assim, é um negócio que... Isso é muito engraçado, porque antes eu não sabia, não sentia isso, e hoje, como eu já sei o que eu sinto, começou aquela coisa, primeira coisa no estômago, ver aquela sensação assim que hoje eu já sei dar nome, né? Que é um misto de vergonha, com raiva, com desconforto. A cara começa a queimar, eu já... Calma, eu sei o que está acontecendo, isso não é novo. Então isso faz muita diferença, porque eu já consigo prever, no primeiro sinalzinho ali que o meu corpo dá, eu já sei o que está acontecendo e eu rapidamente vou para o racional. Antes eu ficava perdida ali no emocional. Eu falo que hoje, não sei se com você também é assim, mas para mim é como se a emoção hoje acontecesse em câmera lenta. Antes, como eu sou muito reativa, quando eu via, sabe, quando eu vi já foi. Quando eu me dava conta, eu já tinha gritado, eu já tinha falado, eu já tinha, enfim, né? Aí eu só lembrava do que aconteceu, mas eu não tinha essa consciência no momento. Hoje, quando eu vou ficando irritada, ou quando, assim, em tempo real mesmo, sabe? Uma pessoa tá me falando alguma coisa, você tá me irritando, parece que rola uma câmera lenta, assim, parece que eu vou sentindo, sabe? Eu vou percebendo isso acontecendo no meu corpo, o que a pessoa tá falando, e eu acho que pra mim essa foi uma super evolução, assim, no meu processo. Porque quando você vai percebendo em câmera lenta, porque eu falo que é em câmera lenta porque eu tô tão presente que eu tô vendo a coisa acontecer, sabe? O coração disparar, aquela coisa na boca do estômago, eu também vou esquentando aqui, sabe? E aí eu falo, cara, eu consigo ter a consciência de que eu vou, como é que eu vou reagir agora. Isso nunca É tinha. interessante que não para de acontecer, né? Aconteceu comigo há 2 semanas atrás, com o meu psicólogo, que rolou uma coisa assim que ele falou, e eu senti tudo isso, e eu acho que até comentei com você, né? Quando eu falei, nossa, aí na hora me deu um negócio no estômago, eu fiquei quente. Aí você, que lindo, percebendo os sinais do corpo. Não deixa de acontecer, só que a gente fica consciente, e eu fiquei muito surpresa. Para mim, o que mais marcou foi essa última experiência com o João, que eu antes ficava na bad, que é justamente o nosso tema hoje, ficava lá remoendo aquilo por muito tempo, e dessa vez eu consegui muito rápido. Na verdade, eu ainda fiquei umas horas ali, meio naquele estado esquisito. Mas eu fui racionalizando, e eu vi exatamente quando passou, que gente, ele não criticou a minha pessoa, ele falou uma coisa que aconteceu e pronto, né? É só corrigir aquilo, ele não falou que eu sou a bosta. Era isso é nessa bad que eu entrava antes. Mas isso é um caminho que eu acho muito do caralho, que é assim, primeiro, a gente entender de verdade o que as emoções querem dizer, né? Então, a gente tá falando de raiva agora, né? Que é essa coisa de... né? A raiva, ela é uma emoção, ela é uma resposta do nosso corpo para situações em que a gente se sente atacado, frustrado, ou em risco, né? Então, atacado e frustrado, vamos colocar assim.
Então, assim, se o meu corpo, se você tá lá falando com o João, seu psicólogo, né? Uhum. E você sente raiva, a pergunta que tem que rolar na sua cabeça é: por que que eu estou me sentindo atacada, frustrada ou em risco, né? É isso que a gente tem que se perguntar. E o processo, gente, da autopercepção é isso, é se perguntar, é se questionar, é refletir sobre as suas ações, né? Então a Marcela, ela conseguiu entender ali que ela estava recebendo aquela fala dele como um ataque. Por isso que ela estava com raiva, porque ela se sentiu atacada. Mas, sei lá, minutos de reflexão, ela percebeu que não era um ataque. E a resposta dela foi diferente. Então, sempre fica na minha cabeça, eu lembro, nas palestras, nas aulas, as pessoas sempre falam: ai, Cíntia, mas até eu conseguir isso. Tipo, gato, tem que começar, né, querido? Você acha que eu e Marcela foi do dia pra noite que a gente, né? Exatamente. Essa última coisa que eu falei ainda durou umas 2 horas, quase que um meio-dia. E foi no dia seguinte que eu realmente superei o negócio. Mas é isso, né? Ir treinando sempre para conseguir esse caminho cada vez mais curto. E Maravilhoso. acontece. Ah, tem alguma pergunta aí que eu não tô conseguindo ver os comentários direito? Acho que não, né? Não, pergunta não. Só ois, um amo, bom dia, oi. Não. Legal. O ruim é que você sabe que a gente não recebe igual, né? Essas coisas de comentário para uma vai, para outra não aparece, é uma coisa. Não sei. Lembrei das aulas de organizacional. Acorda pra vida, meu povo. Inverso pra você. Lembrei, é verdade, isso mesmo. E aí, então assim, o processo da autopercepção, que legal, que eu fico muito feliz de ouvir isso de você e de perceber essa clareza e essa construção que você foi fazendo, né? Porque eu acho que é uma das coisas que eu mais bato ali na tecla, nas aulas e nas conversas e tal. E aí, segundo pilar, autogestão. E aí, como é que você percebeu o que tá rolando? Fala, ah, beleza, tô com raiva do João. E aí, como é que você gerencia, como é que você lida com a emoção depois que você tem a consciência dela? Deixa eu só ler um comentário da Cris, da minha amiga. Ela falou: eu vejo exatamente quando o meu corpo muda e qual é o assunto que me trouxe isso, o gatilho. É isso, né? Rola um gatilho. A Cris também está num processo maravilhoso de Oh, consciência. E isso dá um poder, né? Enfim, sobre a gestão. A partir disso, o que mudou, né? Antes eu sentia tudo isso, tudo, e ficava remoendo aquilo por muito tempo, sem conseguir pensar racionalmente no negócio. Nesse caso, por exemplo, foi uma pseudocrítica, não foi uma crítica, na verdade, foi uma observação que eu recebi como crítica. E eu levei muito pro pessoal, achando que, nossa, eu sou péssima, que não sei o quê. E na verdade não, era uma observação pontual de uma coisa que eu fiz, de um comportamento, não da minha pessoa, né? Ele não me dê. Antes eu levava muito isso pro pessoal, tudo, qualquer coisa eu levava pro pessoal. E ficava muito tempo remoendo. Sem perceber que eu estava levando aquilo por uma semana, por todos os dias, e guardava ali, deixava numa próxima situação dessas, aparecia de novo e vinha tudo de novo, e eu ia só acumulando as experiências, só trazendo tudo de volta. E aí o que mudou, né? Eu identifiquei por que que eu trago tudo isso de volta? Qual é o gatilho que, né, a Cris falou, que me faz me sentir desse jeito? E eu entendi que são uns certos tipos de pensamento. Isso ficou muito claro foi até uma situação com o Divan, quando eu trabalhava com o Divan. Ele rolou um negócio lá no grupo de marketing que eu estava resolvendo uma questão. E aí ele resolveu mais rápido lá na hora. E eu fiquei muito brava, fiquei muito. Que ele passou à minha frente, que eu tô me saindo de idiota, tô me saindo de burra, fiquei parecendo burra na frente de todo mundo. Aí o Divan deu aqueles tapas na cara que ele dá. E ele falou: é você que tá dizendo isso, ninguém pensou, ninguém tá falando que você foi burra. Isso daí é alguma coisa que você tem do passado. Então, é exatamente isso. Quando eu fico com raiva, essas coisas acontecem, eu me julgo que, olha só, sou burra, olha só, tô fazendo errado de novo. E esse pensamento eu acho que é a chave para gestão, né? e é isso que te põe na bad.
não é? É isso que me põe na bad. Que Quando ninguém você falou fica nada, com fui eu essa mesmo. vibe de, ai, como eu sou burra, todo mundo viu que eu não sabia fazer, arararará. Caralho, você acaba, dependendo da situação, você fica uma semana Sim, barulhenta por dentro com isso, né? exatamente. E aí eu aprendi que eu tenho que mudar esses pensamentos, porque sou eu mesma que me coloco na bad. Não foi ninguém que falou, mas mesmo se fosse alguém que falou, eu tenho que me conhecer o suficiente para saber que, pô, não é isso, né? Ver a situação ali de uma forma mais racional e entender qual foi o pensamento que me botou na bad. Porque a emoção, ela vai vir de qualquer maneira. Mas o pensamento é uma escolha minha, né? Essa sensação que eu falei, vai vir até hoje, esse negócio no estômago, a cara vermelha, vai acontecer. Mas eu não preciso necessariamente depois pensar que eu sou burra, que eu sou errada, que eu fiz besteira. Eu posso mudar esse pensamento, que agora eu já sei que ele acontece, porque enfim, é da minha história, né? Eu tive coisas que aconteceram por isso. E aí eu tô substituindo. Eu fiz isso na época quando eu assisti essa aula pela primeira vez contigo. Na época eu tinha uma crença super de que eu não sabia vender, eu não conseguiria me vender, né, como coach. Então eu usei lá a técnica que você ensina para substituir esse pensamento. Gente, eu consigo, eu tenho potencial, eu posso sim me vender, eu sou boa no que eu faço. Sim. E tudo isso tem que fazer até hoje. Eu quero pegar um gancho desse negócio de substituir. Eu vi que subiu uma pergunta grande, dá uma olhada se é uma pergunta, mesmo uma observação. Deixa eu anotar aqui que eu quero falar. Rochelle. Acho que o que também pode influenciar na elaboração do sentimento tem a ver com quem falou. Quanto mais importante para nós é essa pessoa, mais complexa é a elaboração. É verdade. Mas tem gente que, assim, se a sua autoestima está muito baixa, se você não se conhece, se você está aí perdida nas emoções, até uma pessoa desconhecida no ponto de ônibus vai te abalar. Acho que é isso que pega. Né? Quando alguém importante fala alguma coisa do tipo para você, lógico que vai impactar mais e tudo. Mas o ponto é, se você não se conhece, se você não entendeu esses processos ainda, você está muito mais vulnerável a qualquer pessoa te abalar. Esse que é o problema, né? Sim. Acho que é até compreensível alguém que você se importa te abalar de alguma maneira. O problema é quando qualquer pessoa fala qualquer coisa e você fica, ai meu Deus, será? Eu sou mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. E a Dani falou que, esses pensamentos. Com carinho. Esse processo da gente... quando alguém me pergunta assim, o que é ter inteligência emocional? Ter inteligência emocional é dominar os seus estados emocionais. É estar com as rédeas dos seus estados emocionais nas suas mãos. Quando a gente não tem essa gestão emocional, essa inteligência emocional, qualquer coisa que acontece no nosso exterior, qualquer pessoa, qualquer coisa nos abala e nos afeta. Quando a gente tem esse domínio, e eu tô chamando de domínio com todo o respeito, porque né, tem coisa que é isso, eu não quero usar controlar, porque a gente não controla, a emoção ela vai acontecer, mas a gente está no domínio, a gente sente aquela raiva e consegue talvez sair daquele estado mais rápido do que sairia, a gente não vai perpetuar esse estado, né? É gerir mesmo, né? Fazer a gestão. Então, é uma gestão disso. Porque a gente tem, gente, com a emoção aconteceu. Você tem dois caminhos. Ou você reage, ou você rumina, ou você se ressente, ou você fica... Igual a Marcela falou, ela ficava com aquilo ali, ó. Né? Ela não conseguia reagir na hora, mas ela ficava ruminando aquilo um tempão. E os dois jeitos, esses dois caminhos, são caminhos que vão deixar a gente mal. Que vão deixar a gente triste, que vão deixar a gente... Né? A questão a Marcela falou, eu substituí o pensamento. Eu quero pedir aqui que a gente troque essa palavra, porque substituir parece que eu tirei um pensamento e coloquei outro. Mas não é tão simples assim. A gente tem que ressignificar o pensamento. É uma conversa interna, né, Marcela? Uhum. Não é que você pegou... Quando o Givan falou pra você, mas só você que tá dizendo isso, você que tá pensando isso. Não foi tipo assim, nossa, pronto, substituiu o pensamento. Não é assim, gente. É um processo de ressignificação. A gente olha para aquilo e fala, cara, ele tem razão. Isso partiu de mim. Ninguém virou pra mim e falou, nossa, que burra, né? Não fez um negócio? Não, foi um processo meu. Eu que pensei isso. Eu realmente sou burra?
Eu realmente não sei. E aí a gente vai aí nessa conversa entendendo o que de fato está acontecendo para poder ressignificar esse pensamento. E quanto mais profunda é essa conversa, mais rápida é a ressignificação e mais poderosa ela é. Não é, Mar? Sim. Quando aconteceu isso especificamente, essa conversa comigo foi relembrar lá atrás, daqui a pouco eu vou ler do Natanael, relembrar lá atrás o que fez eu construir esse pensamento durante tanto tempo, porque foram experiências de trabalho que eu tive no Rio de Janeiro, que eu me senti muito mal, porque realmente estava numa função que eu não sabia fazer o que eu tinha que fazer, não gostava do que eu fazia, então acabava que não fazia da melhor forma. Mas na época eu não tinha controle nenhum, não entendia nada. Eu tava lá, eu tenho que fazer, e é isso que eu tenho que fazer da vida. Então, o que eu pensava? Que eu que era errada, que eu que era burra. E é impressionante como a gente traz isso. Se a gente não tem essa consciência, a gente traz mesmo quando tá fazendo o que acha que gosta, que, né? Hoje eu tô muito melhor profissionalmente, muito mais satisfeita profissionalmente, mas eu trago isso até hoje. Então, realmente, não é que eu substituí, eu precisei elaborar um monte de coisa. Às vezes vale pensar se essa reação é sobre isso, é sobre hoje. Quando o Paul Ekman ele fala da linha do tempo emocional, ele fala da pré-condição, né? Quando a gente vivencia uma situação emocional que não foi legal, aquilo gera uma pós-condição, né? Rolou aquilo, depois fica um estado emocional ali. Essa pós-condição, ela vira uma pré-condição numa nova situação. Então, cara, eu precisava resolver um problema, eu não consegui, todo mundo achou que eu era burra, virou uma pós-condição. E aí, qualquer coisa que aconteça, que eu não conseguia resolver de imediato, é uma pré-condição para eu me sentir uma bosta. Então, de repente, ninguém nem se atentou, tipo, tá tudo bem, surgiu aqui o problema, primeiro certeza que isso vai acontecer. Né? E aí, para você, como você tem essa pré-condição, você recebe dessa maneira, né? Até porque, gente, a gente não é. Do Natanael? A gente não é o centro do mundo também, né? Pra pessoa ficar parando ali e me analisando. Sabe que hoje eu me permito ficar um pouco mais na bad? Acho que eu funciono melhor para compreender minhas questões quando meus sentimentos são intensos. Isso é importante também. Eu acho que esse processo que eu falei, de relembrar e tudo, me trouxe mais um sentimento de bad, né? Porque além de você relembrar situações que foram ruins para você, você se sente, você traz esse sentimento de volta e ainda chega a uma conclusão de que eu mesma estou me botando na bad, que também dá uma bad. E às vezes realmente se permitir ficar um pouco na bad pode ser bom. Hoje eu tomei um puxão de orelha do Caio, porque eu tô numa semana de bad, né? Não tô numa semana 100%, tem algumas coisas acontecendo. Eu já comecei a semana meio chateada com algumas coisas, e aí, enfim, sabe? E aí hoje ele me perguntou, né, você tá bem? Não, eu sei que você não tá bem. Eu falei, eu não tô bem, mas eu vou ficar, isso. Aí ele falou, mandou um áudio, ele falou, Cíntia, sai desse lugar de que não tô bem, mas vou ficar. Vivencie se não estou bem, né? E às vezes a gente não se permite, enfim, não é porque você não tá bem que o seu mundo vai parar, né? Você pode, tipo, beleza, não tô bem, tô fazendo minhas coisas aqui, mas não tô no meu auge da felicidade do 100%, não, mas enfim, é isso. Eu tava reassistindo ontem, comer, rezar, amar e rezar. E aí ela fala isso, né, que ela tá lá muito presa à condição do ex-marido, com medo de ter magoado ele, e o conselho que dão pra ela é justamente esse, assim, você tá triste? Então fique triste. Você acha que ele te ama? Então deixa ele te amar. E aí ela tem essa conversa na cabeça dela, né, com o ex-marido. Mas eu ainda te amo, então me ama. Mas eu tô muito triste com isso, então fica triste. Né? Na hora que você pensar, né? Deixa aí. E é isso, né? Porque não adianta fugir. Ó, deixa eu ler só uns comentários. O Caio tá falando que coisa mais linda essas duas mulheres juntas. Se eu não fosse viado, se eu não fosse viado, eu estaria fodida. Viado mais gostoso do Brasil, gente. Porque eu ia ficar a vida toda em crise. Casarei com a Cíntia ou com a Marcela, que eram as duas. A gente casa com você, Caio.
Olha, ele falou, às vezes fazer as coisas tristes faz a gente acessar lugares de sensibilidade muito profundos. E isso é a potência da vida. Olha que... Ai, Caio não fala qualquer coisa, né? Vamos refletir. Um minuto de silêncio. Eu acho que lutar contra a bad o caminho mais rápido para a gente ficar cada vez mais na bad. Né? Assim, eu acho que o que a gente está querendo dizer aqui é que quando a gente está... O que é a bad? É quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva. E olhar para isso com verdade, com presença, pode ser um caminho mais curto para a gente passar por esse estado de uma maneira mais rápida e ainda conseguir tirar lições disso, reflexões e mudar. Quando a gente ignora a bad, tenta atropelar a bad, sabe? A gente perde a chance de perceber de verdade o que está acontecendo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar, né? Então, eu acho que eu entendi o que o Caio quis me dizer, né? Hoje na conversa que a gente teve e tal, mas eu acho que eu tô aqui nos meus processos de acessar também essas coisas que estão me deixando triste, né? E talvez eu só não esteja preparada para falar ainda, mas tá rolando aqui, sabe? Tô aqui no meu processinho de acessar isso. A Dani falou, o Renato me falou isso hoje, que tem que viver o hoje, se permitir sentir. Deixa ver, nosso lema, né? E o Caio tá. Caio não fala qualquer coisa, morrer. Porque não dá pra ser um. Gente, é isso aí mesmo, não. Tem que ser uma frase de impacto. Ô, Má, vamos entrar um pouquinho em empatia? Terceiro pilar? Vamos. Legal. Como é que foi Já pra você? Chegou, tá virando um nus e cruz isso daqui. Essa comunidade aqui nos comentários. Comunidade, né? Comunidade nuas está sempre presente. Tá sempre. Os dois primeiros pilares da inteligência emocional, da gestão emocional, tem a ver com a gente, né? Autopercepção e autogestão. Os outros dois têm a ver com os outros. E a empatia, né, é o primeiro pilar aí para fazer uma gestão melhor desses meus relacionamentos, da minha relação com o outro. E como foi para você o terceiro pilar? Então, a empatia, eu acho que eu sempre me achei muito empática na vida, né? Mas eu sempre estive também muito no lugar de tentar resolver a vida do outro. E aí, para mim, o primeiro impacto do que é empatia para mim foi descobrir que é só ouvir, né? O que o outro tem a dizer. E o que os dois primeiros pilares me agregaram nisso? Que hoje eu não só escuto a pessoa, mas eu vejo a pessoa, eu observo. Então, da mesma forma que eu preciso ver em mim o que acontece com o meu corpo e como eu reajo a essas emoções e qual é o pensamento que vem depois e qual é o gatilho, tudo eu consigo hoje observar isso na outra pessoa com mais facilidade. Isso é empatia, né? É você... Mas isso, assim, eu entendo também que não é com qualquer pessoa, né? Não é o tempo inteiro que eu consigo pôr isso em prática. Eu sinto que eu preciso conhecer um pouco a pessoa para entender como ela normalmente reage, o que acontece, se ela fica vermelha, se ela fecha o punho, se ela, né, faz algumas coisas assim. O Danilo, meu amigo, que foi o meu primeiro namorado, ele faz muito isso, de fechar. Ele na raiva, nossa, na hora ele já faz ele dá uma respirada no nariz, faz, sabe? Observar isso nas outras pessoas é muito legal, porque você respeita o estado emocional, né? Que a pessoa tá, você já fica, ok, tá com raiva, vamos dar um tempo, sai, ou conhecendo a pessoa, você sabe o que fazer, né? Gosta que conversa, gosta que deixe sozinho e tudo. E você já entende em que processo essa pessoa vai entrar logo depois. Sim. Então, ampliou a minha percepção do que é empatia. Tem uma frase sobre empatia que eu gosto bastante, que empatia deixar claro para o outro que eu me importo com o que é importante para ele, né? E
E eu acho que quando a gente aprende a ouvir de verdade, porque você falou, né? É só ouvir. Só que para muita gente só ouvir é muito difícil. Porque ela tá tão impregnada com essa coisa de, né, de querer ajudar, de querer dar uma resposta e tal, que ela não consegue criar esse espaço de escuta para depois fazer alguma coisa. Ela já quer pular essa etapa. E a etapa do oferecer espaço de escuta é tão importante porque a gente está dizendo, sem dizer, que a gente se importa com o que é importante para o outro. Né? Então, a gente que trabalha com pessoas e tudo isso, a empatia é uma questão assim primordial. Hoje eu vou fazer uma live às 5 com 2 psicólogas para falar sobre isso, né? Porque que é uma discussão que eu e o Caio a gente tem tido bastante, conversado muito sobre isso e sobre como os psicólogos, muitos psicólogos, né, não dá para generalizar, mas a dificuldade que eles têm no online de perceber com quem eles estão falando, para quem eles estão falando, o que é importante falar, né? É importante eu ficar aqui dando uma aula de academicismo, do quanto eu entendo de filosofia, psicologia e, sei lá, né? Tipo, isso vai te ajudar? Vai ajudar porra nenhuma, né? Eu citar Schopenhauer ou Platão ou trazer uma fala super complexa do Nietzsche vai te ajudar no quê? Né? Então, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Quarto pilar, gestão dos relacionamentos ou práticas sociais, né? Esse caminho, eu gosto, o Daniel Goleman, quando ele explica esses pilares, ele faz um desenho de como chama? Losango? Losango? Que ele fala, a gente começa na autopercepção, porque a autopercepção te dá a capacidade de se gerir e de empatizar, de enxergar o outro. Então, lá em cima é a autopercepção para poder correr para os 2 outros pilares, autogestão e empatia. E aí a gente fecha na gestão dos relacionamentos, porque quando a gente faz esse caminho, a gente consegue se relacionar de uma maneira melhor, né? E ainda mais você que trabalha relacionamento, trabalha com mulheres, pra gente ir fechando também aqui a live, como é que foi esse fechamento? Porque daí aí entra a comunicação não violenta mesmo. Eu acredito que isso aqui é um caminho natural. Quando você passa por tudo isso, um melhor relacionamento com o outro se torna uma consequência. Né? Só de você conseguir chegar na parte da empatia, você já abre o caminho para um relacionamento melhor. Né? Para a coisa funcionar melhor. E aí vem a comunicação não violenta, que eu acho que casa super bem, casa incrivelmente bem com a inteligência emocional, que é a hora que você se comunica, que você se expressa com autenticidade, já conhecendo os seus sentimentos, já conhecendo as suas emoções, o que acontece contigo, e se conectando com o outro, você consegue falar de uma forma mais autêntica com o outro. Realmente ouvindo essa pessoa e entendendo a questão ali das necessidades, principalmente, que eu acho que é a base, né? Às vezes eu acho até que a comunicação não violenta, se você não conseguir passar pelos 4 passos, fica só na necessidade, porque é o que ajuda realmente todo mundo a entender para onde você deve ir numa conversa, porque todo mundo é motivado por uma necessidade. Então, você entender as emoções da outra pessoa e as suas emoções é um caminho super, super fácil, super curto de chegar na necessidade dessa pessoa, porque você realmente se conectou, você está disposto a ouvir, então você chega lá rapidinho e tudo melhora, né? Então eu uso isso para trabalho, eu uso isso nos meus relacionamentos pessoais, né? Eu falo para todo mundo que eu posso para trilhar esse mesmo caminho. E eu também acredito que quando a gente se conhece e a gente passa a agir dentro disso, a gente acaba influenciando as pessoas de alguma forma, né? Então, se você é a pessoa que detém o conhecimento de inteligência emocional, de comunicação não violenta, é você o responsável por manter aquela conversa no caminho certo, por manter aquele relacionamento no caminho certo. Se você tem o conhecimento, é você que tem que direcionar. Não entra nessa de, mas eu vou ter que ficar de babá, mas eu que tenho que ensinar, eu que tenho que sempre entender. Sim, se é você que tem o conhecimento, sim, é você. Né?
nada de autoconhecimento, nada de outro conhecimento. Outro conhecimento, exatamente. Adorei isso, de outro conhecimento. É muito bom. Eu lembro que quando eu olhava para a inteligência emocional, antes de conhecer a comunicação não violenta, eu achava muito desafiador propor técnicas e trazer de uma forma mais prática essa parte da gestão dos relacionamentos, né, dentro da inteligência emocional, enfim. E com a CNV, eu falei, cara, tipo assim, é a ferramenta para colocar nessa etapa de um treinamento, né? Porque qual foi o meu caminho? Quando eu pensei no curso de inteligência emocional, eu criei um curso que eu quisesse fazer. Eu criei um treinamento que eu olhasse e falasse, cara, eu quero fazer parte desse treinamento. E o que era esse treinamento? Ou esse curso, né, o nome que vocês quiserem dar. Era um percurso onde eu, de maneira prática, conseguisse levar para minha vida aquilo que eu estava aprendendo. Então, foi um super desafio, porque eu sou uma pessoa muito teórica, adoro ler milhões de coisas, e, né, milhões de referências e tal, mas eu pensava assim, não vai adiantar ficar dando teoria, tem que ser algo prático, né? Então, como que eu olho para a autopercepção de maneira prática, para a autogestão, para a empatia e para a gestão dos relacionamentos? E colocar a comunicação não violenta dentro da gestão dos relacionamentos, eu acho que foi assim fundamental. E até hoje, né, eu recebo depoimentos né, ex-alunos compartilham experiências interessantes em relação a isso e não esquece nunca da comunicação não violenta. Isso é uma coisa que marca muito nesse percurso. Não tem como não funcionar. Isso é muito legal no curso da Cíntia, porque quando a gente fala para as pessoas que não conhecem nada sobre isso, você tem que desenvolver sua inteligência emocional, você tem que entender suas emoções, você tem que se amar. Amor próprio, então, é um negócio que para mim é tão X. As pessoas, eu acho que no fundo, elas todas se perguntam, tá, mas o que diabos é inteligência emocional? O que diabos é se amar? Tá, eu tenho que me amar, mas e aí? Eu tenho que me conhecer, mas como é que eu faço isso? Né? Eu acho que é tudo muito vago, muito. A gente não tem essa noção. A gente, principalmente que trabalha e já entendeu o que é, a gente não tem noção do quanto as pessoas não sabem o que é. Porque eu já estive nesse lugar, eu lembro disso e já me perguntei muitas vezes, mas o que diabos é amar? Aí você fica vendo esses cursos, esses vídeos todos teóricos, e você sai na mesma, é muito frustrante. Porque você dá aquela animação inicial de tipo, ai, nossa, que ótimo, é essa a fórmula da vida. Vou me amar, vou me conhecer, vou fazer o que eu tenho que fazer. Chega no dia seguinte, na real, você não faz ideia por onde começar e a vida vai te atropelando e você fica na mesma. Então, o fato de ter muita coisa prática, que você sabe o que fazer, como fazer, você leva para a vida toda, é maravilhoso. Sabe como que eu tenho pensado em inteligência emocional hoje? Eu entendo que ter inteligência emocional é saber se comunicar. Se comunicar com você e se comunicar com o outro. É isso. O Daniel Goleman fala, né? Ter inteligência emocional é ter a capacidade de perceber o que você sente, gerir o que você sente. Perceber o que o outro sente, gerir o que o outro sente. E isso é comunicação. Então, no fundo, gestão emocional tem a ver com comunicação. Segunda-feira agora, à noite, eu vou fazer uma aula fechada, né, pelo Zoom. Vou abrir as inscrições hoje, provavelmente vou liberar o link hoje. Mas para falar, né, de um jeito mais organizado desse conteúdo que eu venho trazendo aqui nas lives, né? Essa é a nossa 13ª, 14ª live. Então, segunda-feira à noite eu vou fazer essa aula fechada, toda organizada, vou começar a divulgar justamente para falar sobre esse processo de comunicação aí. Então, quem tiver interesse, que estiver me assistindo, me manda um direct falando, Cíntia, eu quero, me manda o link e tal, e aí depois, assim que o link já estiver pronto, eu disponibilizo aí para vocês. Mas, já queria ir fechando, tem algum comentário, alguma coisa que você queira ler aí? Tem, deixa eu ver, tem alguns... A Jornada da Loba, sua amiga. A gente se acostuma com esse lugar de bad porque é mais fácil, é difícil enfrentar, mas quando a gente consegue dar o primeiro passo é fantástico. Aí teve mais um... E o quanto isso impacta na inteligência emocional do próprio terapeuta.
Aí eu acho que, enfim, fazia sentido Em com o relação que a à gente tava falando. empatia. Aí o Natanael falou, dúvida minha, se eu escolhi me afastar da pessoa por não ter sintonia, posso chamar de empatia? Pode chamar de autopreservação? Pode. Verdade, acho que rola uma empatia porque você se conectou, a pessoa, você viu que a energia não era compatível com a tua, a partir disso você se afastou, é verdade. E, Rochelle, acho que é um fardo ser a pessoa que é responsável pelo bem-estar de um relacionamento por ser a psicóloga do casal. Eu não vejo como um fardo, eu acho que existem limites, assim, você tendo o conhecimento, a percepção, eu acredito sim que você é responsável por fazer o seu melhor. Isso é diferente de você fazer isso 25 vezes num dia e não ter resultado. Eu acredito que você vai ter um resultado, né? Vai ter uma melhora ali. É diferente de você carregar sozinho. Relação, se não pensando no bem-estar do outro. Se só você está pensando em atender as necessidades do outro, pensando no bem-estar do outro, e o outro não está pensando nisso, tem algo errado com essa relação. Aí tá na hora de refletir. Quando a gente sente esse peso, nossa, só eu que penso a relação, então tem algo errado com essa relação, talvez, né? Enfim, a relação. E por que te incomoda também você achar que sempre eu que tenho que fazer porque o outro não sabe? Isso está partindo provavelmente de um pensamento de que o outro também não, você não consegue fazer nada, você não pensa também, você não tem esse conhecimento. Por que isso te incomoda? E o que você pode fazer por isso? De repente, conversar mais, explicar mais, a pessoa, você não sabe, não sabe. Então, se você acha que a pessoa não está fazendo porque não quer, por que você, né, tem essa conversa, né? De repente, não é interessante para você ficar ali também. É complexo porque temos muitas pessoas que desistem da terapia. Falar de si é muito complexo, sim. Acho que tem momento, né? Gente, acho que é isso, né, Má? Mais um recado que a gente dá. Hoje eu tenho aula com o Caio. Quem quiser discutir mais sobre relações, a gente tem o grupo de estudo que é o Nós da Relação. Vai ser às 8 da noite. Tem que se inscrever, é contribuição aberta, então você paga quanto você achar que deve. E as inscrições estão abertas e o link tá lá na minha bio também, tá? E você, Má, recados? Bom, me sigam. Eu tô produzindo conteúdos aqui para o Instagram com uma consistência bem legal. Falo bastante sobre comunicação não violenta. E vai vir mais conteúdo aí durante essa semana. E é isso, me sigam. Então tá, gente, obrigada. É sempre bom estar com vocês aqui na hora do almoço. Amanhã eu vou receber o Gabriel. O Gabriel trabalha na Mega Model, tá fazendo um movimento aí bem legal de vida. Amanhã ele vai contar. Sábado tem a Mônica, que é advogada. Segunda tem a Bruna, que é psicóloga. Várias conversas interessantes aqui no Almoçando. Espero todos vocês. Beijo, obrigada, Má. Obrigada, sempre bom fazer live com você. A gente, enfim, né? A gente é amiga, a gente se ama, a gente se adora e a gente conversa direitinho. Adorei. Beijo, lindeza.